Pessoal, hoje nós vamos falar de uma verdadeira heroína, Héley de Abreu Silva Batista, nascida em 12 de agosto de 1974, Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Essa sim merece e continuará merecendo ao longo do eterno vídeos, homenagens, mas principalmente essa pessoa sim merece uma série, filme e documentário falando a seu respeito. Coisas que pessoas ainda negligenciam e ainda passam batido. Não! Essa guerreira e suas companheiras não devem passar batidos. E vamos falar sobre isso hoje, aqui no canal Asas de Honra. Obrigado. Acompanhe. Héley de Abreu Silva Batista, a moça da foto. Nascida em 12 de agosto de 1974, Montes Claros, Minas Gerais. Morta em 5 de outubro de 2017, aos 43 anos, jovem, Janaúba, Minas Gerais, Brasil. Pedagoga, uma das principais bandeiras de Héley era a inclusão de alunos com algum tipo de deficiência, área em que ela se especializou com algum sacrifício em 2016. No dia 5 de outubro de 2017, em um reconhecimento ao ato de coragem de Héley, salvou diversas crianças durante um ataque promovido pelo senhor, que eu não vou falar o nome deste cidadão aqui, que trabalhava como vigia da creche Gente Inocente, em Janaúba, Minas Gerais, onde ela lecionava. Ela também foi marcada por uma tragédia em 2005, onde Héley já havia perdido um filho por um acidente na piscina, em um afogamento, num clube. E ela decidiu então, nessa data, não que outras pessoas não sofressem a mesma dor que ela, e se especializou cada vez mais. Então a luta dela já vem desde 2005. Ela já era uma pessoa com um histórico incrível, bastante conhecida na cidade pela sua bondade, generosidade e por gostar de crianças. O seu ato de coragem foi um ato além daquilo que ela lecionava. O seu ato de coragem foi um ato de mãe, pois ela considerava cada criança daquela um filho dela. E foi essa atitude de mãe, de leoa, que fez com que ela lutasse contra um cara surtado, que teve sua mentalidade corroída, infelizmente, e chegou a fazer aquela tragédia, aquela loucura dentro da escola com crianças. E fez com que ela, ainda em chamas, lutasse com ele. Era apenas mais uma manhã, em 5 de outubro de 2017, quando Héley levantou, arrumou suas coisas, se despediu, tomou seu cafezinho e foi lá cumprir a sua jornada de trabalho, onde ela mais gostava. Como eu já dizia, quando você trabalha no que gosta, todo dia é férias. Contente, com um sorriso no rosto, como sempre, Héley se apresentou na creche, deu bom dia a todos, agradeceu por mais um dia e foi um abraço quente e carinhoso aos seus alunos, perguntando como cada um estava. Era um costume dela saber como todos estavam, como eles estavam, como tinham passado a noite, se tinham dormido bem, como estavam seus dias, como se fossem filhos. E naquela manhã, o então, que prestava serviço como cuidador, vigia noturno da escola, coisa que eu acho injusto chamá-lo assim, explico o porquê. Naquela manhã, ele invadiu a escola. Damião Soares dos Santos, não queria falar o nome dele, mas serei obrigado.
invadiu a sala de aula portando um recipiente com combustível e ateou fogo às instalações. Não contente com isso, e ainda achou as crianças, ateou fogo nelas também, em várias crianças. Depois em si mesmo. Ela, assustada, correu para ver o que era e já confrontou de cara com ele. Suas amigas Jéssica, Morgana e Gessi Oliveira também estavam em chamas. Ela não pensou duas vezes. Correu para proteger as crianças com auxílio de outras duas funcionárias, que era Jéssica e Geni, que também estavam muito feridas. A pedagoga chegou a entrar em luta corporal com o criminoso para impedir que continuasse o ataque, e foi o que salvou outras vidas. E depois ajudou a retirar as crianças feridas. Você sabe o que é isso, amigo? Pois é. Eu já estive em luta corporal com pessoas ensandecidas pela raiva, pelo ódio, pelo fanatismo ou pela droga. No caso dela foi pior, foi pela loucura. Ela teve 90% do seu corpo queimado e morreu no hospital agonizando. Ela não merecia. Ninguém merece isso, mas principalmente uma mulher de um coração tão grande. Assim como as outras duas funcionárias que também tinham um coração enorme. 10 criancinhas, infelizmente, faleceram também. E também o autor desse ataque monstruoso, totalizando 14 mortos. Após um velório que reuniu centenas de pessoas na funerária municipal, o caixão com o corpo da professora foi colocado em uma viatura do Corpo de Bombeiros. Um salve e um agradecimento ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. E levado em um cortejo pelas ruas da cidade até o cemitério São Lucas, onde ela foi enterrada com muita comoção, emoção e homenagem da cidade inteira. Essa guerreira merece ser lembrada o resto de sua vida, por todos nós, por tudo que ela fez pelas crianças, naquela cidadezinha que ninguém ouvia falar. Ela fez pelo Brasil inteiro, pois ela deu um exemplo do que é coragem, do que é ser brasileiro, do que é realmente ser uma heroína. Ellen, gravem esse nome. Vocês entenderam a gravidade de deixar uma heroína dessa esquecida no tempo? É a nossa história que foi marcada tragicamente aquele dia. Eu preferia que ela estivesse viva para poder dar um abraço nela. Mas ela não está. Mas a sua memória, o seu ato, a sua coragem, quem ela era, o que ela fez pelas crianças, ela poderia ter feito por qualquer um de nós. Porque era o caráter dela. Ajudar. Uma pessoa como essa jamais deve ser esquecida. E jamais morrerá. Pois ela viverá para sempre nos corações do Brasil. Ela merecia estar nos livros de história do Brasil. As homenagens que tem a ela ainda são poucas. Como vocês viram, Ellen era muito além do que você pesquisa sobre ela em históricos do Wikipedia, em históricos do Google, em notícias de outros sites. Porém, para você ter uma ideia, o nome dela está até no Wikipedia, homenagens, medalhas. E pouco o brasileiro se interessa pelo seu próprio herói. E se preocupa em fazer séries de assassinos, de canalhas, de gente que retalha pessoas. Eu não preciso dizer nome dessas pessoas, eu não vou dar ibope para essas pessoas, tá bom? Mas pessoas que matam os pais parecem que viram heróis. Aí eu ouço cidadãos falando assim, ah, mas nos Estados Unidos tem série falando de assassino, tem um filme falando de assassino. São culturas diferentes, a gente não pode misturar. E você está vendo que a sociedade americana está decaindo. Será o preço disso? Da inversão de valores? Me acompanha. Vamos continuar aí o histórico dessa guerreira aí. Diante do ocorrido, Ellen recebeu diversas homenagens, algumas honrarias também.
A Ordem Nacional do Mérito, diante do ato de bravura por ela praticado, considerado um gesto de coragem e de heroísmo para salvar a vida de seus alunos, ou seja, em prol de terceiros, o então presidente da época decidiu concedê-la a título post-mortem, ou seja, medalha póstuma, a Ordem Nacional do Mérito. Ela virou também nome de rodovia em razão da Lei Estadual de Minas Gerais 23.231/2019. Foi dado o nome da biografia à rodovia LMG 631 entre São João da Ponte e Francisco de Sá. Como vocês podem ver na foto logo na entrada, as homenagens a Ellen. Pelo seu ato de bravura também recebeu a Medalha da Inconfidência, uma medalha super importante, a mais importante do estado de Minas Gerais. Em 2019, o governador do estado de Minas Gerais decidiu homenageá-la com a Medalha da Inconfidência, que vocês veem na foto, uma das mais importantes graus e méritos do estado. Como vocês puderam ver, estamos falando de uma pessoa extremamente especial. Estamos falando de uma brasileira de fibra, de garra. Fica aqui as nossas homenagens. A minha pequena homenagem a essa pessoa é o mínimo que eu poderia fazer por ela, tá? E acho que é o mínimo que todos nós poderíamos fazer. Orar por ela, pelos seus companheiros, pelas suas duas companheiras, pelas vítimas também. Deixo vocês com a imagem dessas guerreiras, também da Morgana, da outra colega, também, tá? Que também foram vítimas fatais aí desse ocorrido. Mas eu deixo muito além do que apenas uma imagem. Eu deixo a figura de como elas devem ser lembradas também, com seus sorrisos, bem, como perfeitas heroínas. E principalmente a nossa guerreira homenageada hoje, Ellen, deve ser lembrada. Fiquem em paz, pessoal. Até a próxima. E a minha gloriosa, honrosa, mesmo com dor, continência, a nossa guerreira.